E aí, pessoal, tudo certo? A gente, nessa aula, vai fazer uma contextualização do orçamento. Vai ser uma linha do tempo trazendo para vocês os principais instrumentos legais, os modelos de administração pública predominantes em cada era, cada época ou cada modelo orçamentário, e a gente vai colocar os 3 modelos que nós já falamos em uma aula anterior, condensando aquilo que nós vimos desde o início, com atividade financeira do Estado, conceito de orçamento, tipos ou funções do orçamento e também os modelos ou espécies orçamentárias. Tranquilo? Nessa linha do tempo, a gente vai citar esses diplomas legais, esses instrumentos legais, e eles são importantes para você se antenar. É uma contextualização geral para fazer a amarração de um conteúdo e você conseguir compreender onde você está se enfiando. A partir daqui, a gente começa a estudar outras coisinhas do orçamento, mas vocês vão conseguir perceber, numa linha do tempo, qual é a predominância de cada um dos modelos que a gente já estudou. A gente já falou do modelo ou orçamento tradicional. A gente já falou do modelo ou orçamento de desempenho ou orçamento por realizações. E a gente já falou também do modelo de orçamento-programa, o atual. Então a gente vai de 1822 até os dias atuais. 1822, quando o orçamento foi sistematizado lá na Inglaterra. Depois a gente transpõe a nossa discussão para o país, para os instrumentos legais que foram publicados por aqui, qual foi o funcionamento, qual foi essa evolução do orçamento. Então, se você quiser tratar essa linha do tempo como a evolução do orçamento no país, tranquilo. Legal? Importante é que você entenda essa contextualização, amarre bem e a gente vai entender a predominância de cada um dos modelos de administração pública para os modelos ou espécies orçamentárias em cada era, em cada época que a gente for estudar por aqui. Tranquilo? Legal? Então, vamos lá no material. Nosso tópico é a linha do tempo orçamentário ou a evolução do orçamento. Tá? A gente começa a nossa discussão exatamente quando o orçamento foi sistematizado. Esse ano foi 1822. Ano em que o chanceler do erário da Inglaterra, ou o ministro da Fazenda, ele trouxe para a discussão do parlamento uma pasta, o budget, uma pasta de couro em que ele tinha vários papéis, onde estavam fixadas as receitas e despesas, na verdade, previstas as receitas e fixadas as despesas. Então, ele abria essa pasta, open the budget, ou seja, abria essa pastinha, essa maletinha e discutia o que estava por lá, proposto com o parlamento, para que o parlamento pudesse decidir acerca da aplicação dos recursos e também da previsão de ganho desses recursos. Ali ficou conhecido como orçamento tradicional. E a gente acrescenta essa informação por aqui. Orçamento tradicional. Também conhecido como clássico, orçamento clássico ou inglês. Nesse momento é que houve a sistematização, ou documentação do orçamento. Não que não existisse antes, mas a sistematização aconteceu justamente nessa época. Documentação. Sempre é válido destacar uma das principais características: sem um compromisso com o planejamento. Ou seja, você não tinha um respeito ao planejamento, com o planejamento, com aquilo que era necessariamente planejado. Era vivido agora, o momento em que se precisava gastar. As unidades organizacionais e suas necessidades, e não o fim, e não as metas, não os objetivos, tudo bem? Só para você lembrar daquela historinha marota, a maleta de couro. Maleta de couro. Do chanceler do erário, o ministro da Fazenda. Maleta de couro, chamada budget. Em inglês, até hoje, se conhece orçamento como budget.
Beleza? Qual era o modelo de administração pública predominante à época? Daqui para trás, e aí eu vou depois falar para vocês do outro marco temporal, patrimonialismo. O patrimonialismo era o modelo predominante à época. Qual é essa data que divide essa nossa discussão? Aqui tem um avanço no tempo. E a gente vem para 1930, transpondo essa nossa discussão para o Brasil, tá? Então aqui a gente tem a discussão internacionalmente na Inglaterra. E a gente transpõe essa discussão aqui para o nosso querido país. Tudo bem? Sempre interessante desenhar essa bandeirinha, só para vocês entenderem que a discussão já veio para o país. Antes, modelo de administração pública predominante, patrimonialismo. De 1930 para frente, para quem já assistiu algumas das aulas de administração pública, de qualquer que seja o professor, quando você fala de modelo de administração pública, você está falando de 3 modelos específicos. O patrimonialismo que imperou no país de 1500 até 1930. De 1930 a 1990, 95, a gente teve a burocracia, que foi o regime seguinte, ou o modelo de administração pública seguinte. Predominância. Eles existem, coexistem até hoje. Patrimonialismo, burocracia e o gerencialismo, tá? Então, de 1995 para frente, no país, a gente teve o gerencialismo como modelo predominante de administração pública. Não significa que os outros tenham sido completamente esquecidos ou superados. Legal? Eu só estou fazendo essa contextualização e colocando aqui. Então, a partir de 1930, no país, a gente teve o advento da primeira reforma administrativa no país. A primeira reforma administrativa é conhecida como reforma burocrática. Vargas, era Vargas. De 1930 a 1945 a gente teve essa escalada e a implementação de um modelo burocrático de administração pública no país, valorizando a questão da racionalidade, valorizando a meritocracia, o respeito à hierarquia, valorizando, por exemplo, o profissionalismo na administração pública, nas carreiras públicas, técnica, em vez de família, em vez de valorização de relações interpessoais, impessoalidade. A partir dali, a gente teve, então, várias mudanças, beleza? Então, vamos continuar anotando. De 1930 até 1945, nós tivemos o que ficou conhecido como Era Vargas. Era Vargas. Dali para frente, o modelo foi a burocracia. Tranquilo? Modelos de administração pública e orçamento. Administração pública e orçamento estão muito concatenados. Se vocês ainda não conseguiram perceber isso, algo está errado. E a gente avança um pouquinho mais até 1964. Para quem já estudou algum dia a AFO na vida, sabe que 1964 é um grande marco. Não é pelo golpe militar, mas sim pela publicação de uma lei que a gente usa até hoje. A gente chama de Lei do Orçamento. É a lei que traz as normas gerais do direito financeiro, a Lei 4.320. Então, em 1964, a gente tem a publicação desse instrumento importantíssimo no estudo da administração financeira e orçamentária. Se chama
Lei 4.320 de 64. Reza sobre normas gerais do direito financeiro. E lá nas nossas aulas introdutórias a gente já sabe que o direito financeiro é o aspecto jurídico estudando a atividade financeira do Estado. Se a gente falar sobre o aspecto administrativo, a gente vai estar falando de administração financeira e orçamentária. Tá legal? Lembre-se, aqui até 1930 a gente tinha o predomínio do orçamento tradicional. Isso é importante. Ele segue um pouquinho mais para frente, até 64. Por quê? Em 1964, a gente tem um marco introdutório do orçamento-programa. Marco introdutório não significa sua efetividade do modelo orçamento-programa, o modelo usado atualmente. A gente teve ainda um modelo de transição que foi o orçamento de desempenho. A gente vai entender por que houve essa transição. Nos modelos, nas características do modelo, você já consegue entender a vinculação ao tal do planejamento. Vinculação mesmo, respeito ao que foi planejado. As ideias ou princípios do orçamento-programa vieram na Lei 4.320, que foi esse marco introdutório, reforçada pela publicação de um outro instrumento. Esse instrumento foi publicado em 1967. Foi o Decreto-Lei 200 de 67. Entenda, em 1964 a gente teve a publicação, 17 de março de 64, da Lei 4.320, essa lei que criava normas gerais sobre o direito financeiro. Ótimo. Dia 31 de março, o golpe militar aconteceu. Então houve a publicação e o golpe militar veio e fechou as instâncias democráticas, aquela que inclusive votou pelo projeto da Lei 4.320. Essa lei, ela veio e orientou muitas das atividades dali para frente, mesmo durante o regime militar. Mas a aplicabilidade do orçamento-programa, que veio introduzido como marco introdutório com a Lei 4.320, não aconteceu. Porque a ditadura militar tinha os seus interesses, ou seja, o respeito ao planejamento nem sempre era considerado. Por isso a gente teve, e aí os estudiosos do orçamento trazem esse modelo ou espécie orçamentária de transição entre o orçamento tradicional e o orçamento-programa, que foi o tal do orçamento por realizações ou desempenho. Mas eu quero que você entenda que o marco introdutório foi a Lei 4.320, reforçado pelo Decreto-Lei 200 de 67. Eu vou trazer algumas disposições aqui do Decreto-Lei 200 que reforçam essa ideia do orçamento-programa. Se você tem alguma dúvida sobre as características do orçamento-programa, volte 2 casas e veja a aula sobre modelos ou espécies orçamentárias. Tá legal? Então, continuamos. Quais são esses dispositivos do Decreto-Lei 200 que reforçam a ideia do orçamento-programa? Artigo 6º. Deixa eu anotar para baixo aqui. Primeiro deles, o artigo 6º. No artigo 6º eu tenho os princípios que norteavam o Decreto-Lei. Planejamento. Coordenação. Descentralização. Seguido da descentralização, a delegação. E jamais esquecendo do controle. No artigo 7º desse mesmo Decreto-Lei, a gente tem os instrumentos. O primeiro deles é a realização de um plano geral. O segundo, a criação de programas. Olha o reforço do orçamento-programa. Programas
gerais, setoriais e regionais. O próprio orçamento-programa e também a necessidade de programação financeira, que nós já vimos que é diferente de orçamento. O orçamento é crédito, financeiro é grana. Tá legal? Disponibilidade. São dois dispositivos do Decreto-Lei 200 que reforçam a introdução, o marco introdutório. Então eu vou colocar por aqui, como se fosse nesse espacinho, a introdução do orçamento programa. Espero que isso fique claro para vocês. Aqui eu posso chamar como sinônimo de marco introdutório. Então, se o examinador perguntar para você, o marco introdutório do orçamento-programa no Brasil foi a publicação da Lei 4.320. Ok? É isso. Agora, a efetividade do orçamento-programa não aconteceu nessa época. Por quê? Ainda existia um descasamento, uma separação entre o que era planejado e o que era de fato executado. Ou seja, existia essa desvinculação. Ainda. As ideias do orçamento-programa, poxa, a criação de planos gerais, setoriais, o olho no objetivo, naquilo que se ia entregar, beleza. Só que esse descasamento criou um modelo ou uma espécie orçamentária de transição entre o orçamento tradicional e o orçamento-programa. Tá legal? Conhecido como orçamento de desempenho. Lá no final a gente resume tudo isso em um esqueminha bem simples, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte da linha do tempo. Eu quero destacar um sinônimo aqui para orçamento-programa, é o orçamento moderno, tá? Sempre importante fazer esse casamento com vocês dos sinônimos que podem aparecer na sua prova para você também não se assustar. Lembre-se que aqui aconteceu dia 31 de março de 64, o golpe militar. Então a ideia que se tinha era uma, de repente veio o golpe militar e nem todas as ideias foram implementadas. Boa parte delas sim, mas a efetividade do orçamento-programa ainda não foi conseguida nessa época. Tranquilo? Legal? Agora a gente avança um pouquinho mais para o ano de 1974. Em 1974, foi publicado pelo governo a portaria da Secretaria de Planejamento, CEPLAN, número 9, de 1974. Entenda, essa portaria trazia a estrutura funcional de funções programática do orçamento. O que se tinha à época era essa ideia, portanto, da estrutura funcional programática do governo. Como é que se dava essa estrutura funcional programática? O programa, a ideia de um programa é
ser um campo no qual são desenvolvidas ações homogêneas que visam ao mesmo fim. Tem em comum o mesmo objetivo. Um programa, ele pode ser entendido como um conjunto de ações. Programa. Ele vai ser um conjunto de ações que poderão ser executadas por projetos ou atividades e entenda que essas atividades são contínuas, enquanto os projetos têm início, meio e fim. Para quem já estudou gerenciamento de projetos, o conceito de projeto é um esforço temporário, ou seja, com início, meio e fim bem delimitados, que entregam um resultado único e exclusivo. Características de um projeto, não diferente por aqui. Legal? E as atividades? As atividades são coisas que são executadas dentro de projetos continuamente, para manutenção daquilo que vai se entregar. Legal? E não interessa o tamanho, ou a extensão, ou a duração do projeto. Ele tem início, meio e fim delimitados. E esses projetos, eles visam ou o crescimento e expansão da ação do Estado, ou então o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento da ação, da atividade do Estado. Essas atividades contínuas visando a manutenção. Você ainda tem nos programas a possibilidade de operações especiais. Essas operações especiais, elas não têm necessariamente uma contrapartida direta. Então, sem contrapartida. Sem contrapartida de bens e serviços, tá? Como exemplo, a gente pode citar pagamento de proventos de aposentadoria, indenizações, entre outros, que não exijam a contrapartida em bens e serviços. Projetos, você tem contrapartida? Sim. Atividades, você tem contrapartida? Sim. Nas operações especiais, não. A caracterização disso aqui são consideradas despesas de agregação neutra. Neutra. Tá legal? A gente vai detalhar isso ao longo das nossas aulas, mas eu quero que você entenda o pano de fundo de toda a nossa discussão. Essa portaria de número 9 da CEPLAN, ela trouxe então a estrutura de funções e programas que seriam executados
as macrofunções do governo e os programas que seriam executados nessas funções específicas. Essa portaria ela já se encontra revogada, mas ela é um importante instrumento para que você entenda essa contextualização. Eu vou mencionar e vou falar como é que isso está hoje. É uma portaria de 97, tá legal? Entenda, foi uma evolução. Não se tinha antes programas definidos, não se tinha uma estrutura funcional programática. O governo foi aprendendo. O governo foi evoluindo em termos de interpretação daquilo que pode ser considerado uma função, hoje em dia considerado subfunção e não programa, e os programas ligados a essas subfunções específicas. Tá legal? Isso foi uma evolução. Essa portaria número 9 de 74 é importante, um importante marco legal para essa evolução do orçamento no país. Bacana? Como é que estava dividida essa estrutura funcional programática como exemplo? E aí, o porquê que eu digo que ela já foi revogada pela portaria do Ministério do Orçamento e Gestão em 90, não foi 97, foi 99. Bom, você tinha uma ideia de função e aqui programa. As funções do governo poderiam ser divididas nas suas grandes áreas. Educação, transporte, para você entender, não fica mais fácil eu subdividir áreas diferentes para atuação? É assim que os ministérios são divididos, por exemplo. Então seria interessante eu adotar a estrutura do meu orçamento baseado nessa divisão administrativa que eu tenho. É para as coisas conversarem umas com as outras. É para o pessoal da educação não ficar preocupado com o recurso do transporte e onde vai ser aplicado o recurso do transporte. É para o pessoal da educação não ficar preocupado com o recurso que for destinado, por exemplo, à segurança nacional. São ideias para você conseguir separar e administrar melhor. Por isso, o orçamento e essa portaria dividiam a estrutura funcional programática, o que se tinha à época como noção de estrutura funcional programática. Legal? Lembrando, esse diploma já está revogado por uma portaria de 99. Beleza? Vamos lá. Na educação, era a grande função. E como é que se dividiam os programas da educação? Se você pensar um pouquinho em educação, você vai ter o ensino fundamental, você vai ter o ensino médio, e o ensino superior. Você tem também ensino profissionalizante e outras áreas, mas a ideia é a função, educação, programas dentro da educação, programa para desenvolver o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Percebeu-se que isso não atendia, ao longo dos anos, as necessidades para essa subdivisão melhor, mais racional das coisas. Mas isso aqui foi um grande primeiro passo. Como é que se dividiu o transporte? Rodoviário, aéreo, aquaviário, entre outros. Essa era a ideia. Mas entenda que essa portaria aqui, ela foi revogada. Tá? Tudo isso que a gente está discutindo por aqui teve revogação. Mas é muito importante para que você consiga compreender como é que se deu essa evolução. Revogada pela Portaria 42 de 99 do Ministério do Orçamento e Gestão. O antigo MOG, hoje Ministério da Economia. Tá legal? Bacana.
Depois a gente vai discutir um pouquinho como é que ficou essa estrutura funcional programática, que na verdade agora é uma estrutura funcional apenas. A estrutura programática, ela está proposta no plano plurianual ou nos planos plurianuais. Beleza? Avançando, a gente agora vai falar de um outro ano. Aqui foi basicamente 1974, tá? Eu não tenho outro marco legal porque a gente fez uma explicação um pouco maior. A gente avança para 1986. Em 1986, a gente tem a publicação de outro instrumento legal importantíssimo, eu diria até crucial, para o estudo da administração financeira e orçamentária. Esse diploma legal é o Decreto 93872 de 86. Esse decreto tem lá no seu assunto a unificação da conta única do Tesouro, tá? Unificação da conta única do Tesouro da União. E traz um monte de regulamentação, mas a regulamentação de vários dispositivos da Lei 4.320 de 64. Ou seja, a gente tem aí um gap grande entre 64 e 86. Lembrando que em 86 a gente teve a redemocratização. Importante, importantíssima na verdade. Essa unificação da conta única do Tesouro é um reforço do princípio da unidade de tesouraria, tá? Antes se tinha mais de 350 contas diferentes da União. Depois disso, a unificação em um único local, banco e órgão para a gestão da conta única. Então, local, banco e órgão dessa conta única, tá? Eu não coloco conta única do Tesouro, seria CUT o acrônimo para isso. Mas não, eu vou utilizar CTU, tá? Como conta única. Eu aprendi desse jeito, eu acho mais fácil para não confundir. Em vez de CUT, CTU, conta única do Tesouro. Inverte ali e tá tudo certo. Qual é o local onde estará essa conta? Banco Central do Brasil. Qual é o banco que vai fazer a intermediação? O Banco do Brasil. E o órgão que vai gerenciar? Atual Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional. Beleza? Esse instrumento vocês têm que estudar. Assim como a Lei 4.320, o Decreto 93872 é importantíssimo em administração financeira e orçamentária. Beleza? Instrumento importante. No ano seguinte, já após a redemocratização, e a gente ainda está num modelo burocrático, 74 ainda tem burocracia, eu vou fazer essa anotação já já, mas ainda tem burocracia. A gente avança com algumas inovações para conseguir gerenciar melhor o orçamento. Em 1987, você tem a criação do CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira e Orçamentária do nosso país, utilizado até os dias de hoje. Na sua cara arcaica, em parte, e já no modelo web, agora, atualmente, para execução financeira e orçamentária. Na verdade, para execução financeira, a parte orçamentária ainda está no pretão. Tá bom? Então, o CIAF veio em 87. Vamos anotar? Em 1987, veio o CIAF. CIAF é Sistema Integrado de Administração Financeira.
instrumento importante para a melhor gestão dos recursos públicos no nosso país. Em 1988, nós temos a promulgação da Constituição Federal de 88. Também importante instrumento. E uma ideia, deixa eu até voltar para o assunto que eu tinha comentado com vocês. Qual era o modelo de administração pública predominante por aqui? Ainda a burocracia. Continuando. A burocracia ela veio no Brasil até 1995, com a publicação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. De 1988 até, e aí a gente avança um pouquinho aqui, só para dar uma ideia de avanço. 1998. Contribuições da Constituição Federal para o nosso sistema de planejamento é a criação de dois grandes instrumentos que a gente vai detalhar em momento oportuno: o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, a Constituição Federal trouxe o advento do PPA e da LDO. Como é que funcionava antes? Vamos lá. Vou desenhar com vocês aqui um box. Nesse box a gente vai discutir uma leve introdução aos instrumentos de planejamento. Legal? A Constituição Federal de 1988 foi um marco. Introduziu PPA, LDO e ainda a existência da LOA. Como é que era antes? Você tinha o orçamento plurianual de investimentos e você tinha a lei orçamentária anual. A partir da Constituição Federal de 1988, você passa a ter o plano plurianual, você passa a ter a lei de diretrizes orçamentárias e você passa a ter a lei orçamentária anual. A validade de um plano plurianual é de 4 anos. Da lei de diretrizes orçamentárias com a sua aplicabilidade. E a gente vai detalhar isso depois, não se preocupe. Isso daqui é só para você começar a se acostumar com os termos que podem aparecer. A lei de diretrizes orçamentárias vai ter mais ou menos 1 ano e meio de aplicabilidade. E a lei orçamentária anual tem a validade de 1 ano, o ano calendário. Legal? A ideia de orientação para isso, você tem uma hierarquia representada aqui. Nessa hierarquia, lembrando um pouquinho das aulas de administração, você tem 3 níveis diferentes. O nível estratégico, ou seja, em termos orçamentários, o plano plurianual é um instrumento de planejamento no nível estratégico.
No nível intermediário ou nível tático, também conhecido como nível funcional, o instrumento de planejamento correspondente, em termos orçamentários, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que vai dar as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, que vai valer ano a ano. E você tem o nível operacional. Qual é o instrumento de planejamento em termos orçamentários no nível operacional? A Lei Orçamentária Anual. Como é que é essa vigência do PPA? Se a gente for pensar na divisão dos anos, temos 2020, 2021, 2022 e 2023. A Lei Orçamentária Anual tem uma LOA de 2020, de 2021, de 2022 e de 2023. A LDO vai ter também influência para cada um desses anos aqui. E o PPA é aquele instrumento com a validade de 4 anos. É só para você entender um pouquinho da dinâmica de funcionamento disso tudo. Esse é um box introdutório, tá? A gente vai detalhar tudo isso aqui posteriormente. Fechou? 3 níveis diferentes, estratégico, tático e operacional, cada um deles, a partir da Constituição Federal de 1988, com um instrumento de planejamento respectivo. Antes você tinha o Orçamento Plurianual de Investimentos e também a Lei Orçamentária Anual. A partir do advento da Constituição, você tem o Plano Plurianual. O Orçamento Plurianual de Investimentos vira o PPA. O OPI tinha a duração de 3 anos. E você não tinha nenhuma lei que dava diretrizes para a elaboração de uma lei orçamentária. O PPA está no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, enquanto a LDO está também no mesmo artigo 165, no parágrafo 2º. São importantes instrumentos para a gente mencionar. E isso tudo acaba sendo um reforço de um modelo que a gente já falou em 1964, o orçamento, programa. São instrumentos legais, mas a efetividade do orçamento-programa não aconteceu na promulgação da Constituição. Apenas foram criados instrumentos que reforçavam a ideia do orçamento-programa, mas a sua efetividade no governo acabou não sendo trazida especificamente. Agora, a gente vai falar, em vez de 1998, 1999. Em 1999, veio a publicação da portaria número 42, portaria MOG, Ministério de Orçamento e Gestão, 42 de 1999. Trouxe a nova classificação funcional para o orçamento. Revogou a portaria 9 de 74. Classificação funcional. Lembrando que até esse momento aqui, você tinha
um modelo ou espécie de transição de orçamento, o orçamento de desempenho, que tinha suas características muito semelhantes àquelas do orçamento-programa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não estava sendo efetivo ainda esse orçamento-programa. E esse modelo de transição veio até o advento de 1999 com essa nova classificação funcional e o novo Plano Plurianual, o Plano Plurianual 2000-2003. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vocês lembram que essa portaria revogou a número 9 de 74, que tinha a estrutura funcional programática? Agora trouxe a classificação funcional. Como é que ficou essa subdivisão? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Ficou, eu não diria melhor, mas diferente e interessante. Você ainda tinha funções do governo. Funções mas agora você não tinha mais programas, você tinha subfunções. Tem até hoje, porque essa estrutura ainda é válida. Exemplo prático diretamente de lá. A função 01 é a função legislativa. Quais são as subfunções ligadas a ela? Códigos 031, a ação legislativa, e 032, o controle externo, que é executado pelo Poder Legislativo. Outra função, e aí eu falo um pouquinho do IFAM, é a função 13, cultura. Aqui, lembrando, tem outras, tá? As codificações. São, no total, 28 funções. A 13 é a cultura. Quais são as subfunções ligadas à cultura? Código 391, patrimônio histórico, artístico e arqueológico. E a subfunção 392, que é a difusão cultural. Entenda, cultura. A gente tem nessa função cultura uma subfunção dessa função cultura que se preocupa com o patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Patrimônio, o anterior. Aquilo que existiu precisa continuar existindo e essa é a preocupação dessa subfunção que está dentro de uma grande função chamada cultura. Existe uma outra subfunção da cultura, ou seja, uma pequena divisão dessa grande função que se preocupa com a difusão cultural. Difusão cultural é espalhar cultura. Como é que se espalha cultura? Cinema espalha cultura? Espalha. Museus espalham cultura? Espalham cultura, mas também preservam o patrimônio. Educação patrimonial é difusão? É difusão. Eventos culturais são difusão? São difusão. Portanto, essa subfunção se preocupa justamente com isso. É uma forma de organizar racionalmente a atividade do Estado. Entenda isso. O orçamento, quando ele é gerido, a administração financeira orçamentária, tem esse intuito de melhorar a eficiência, eficácia e efetividade das ações do Estado por meio de uma melhor gestão dos recursos orçamentários e financeiros. Créditos orçamentários e recursos financeiros do Estado. Legal? Tranquilo? Sempre leve isso em mente. Foi mais ou menos assim que ficou, portanto, e até hoje isso vale. A gente tem até a função 28. Essa função 28 é de encargos especiais. Encargos especiais. Vamos só fazer essa separaçãozinha aqui para ninguém ficar confuso. Bacana? Os encargos especiais têm as suas subfunções também.
Depois, deem uma consultada nessa portaria, está lá no site da Secretaria de Orçamento Federal. E para a gente alimentar aqui esse ano, 1999. Um pouquinho antes, em 1998, nós tivemos a publicação do decreto 2.829 de 98. Decreto já revogado, tá? Isso aconteceu em 2019. Ele dava orientações para elaboração do PPA, PPA mais LOA. Ele já está revogado. Ele foi revogado pelo Decreto 10.179 de 2019, que não trouxe novidades a respeito dessas orientações para a elaboração do PPA e da LOA. Na verdade, ele foi um decreto que revogou um monte de instrumento normativo por aí, tá? É importante para vocês, mas deem uma lida no que era esse decreto, quais eram as orientações básicas para você conseguir entender como o PPA e a LOA deveriam ser elaborados. Tudo bem? 86, Decreto 93872 de Programação Financeira. 1987, CIAF. 88, Constituição Federal, com a criação do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para instrumentos de planejamento. PPA a nível estratégico, LDO no nível tático e a LOA no nível operacional, continuando a acontecer, porque a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela já existia nos demais anos anteriores. Beleza? Aí a gente avança um pouquinho mais, um ano para frente. A Lei Complementar 101 de 2000, a famosa LRF. No ano de 2000, veio a Lei Complementar 101. A gente vai colocar algumas observações um pouquinho mais para frente sobre a LRF. A LRF regulamenta os artigos 163 e 169 da Constituição de 88. Tá? Não é a 169, 163 e 169 da Constituição Federal. Faça um favor, abra a Constituição Federal e veja quais são esses dois artigos. É importante que você entre em contato com a legislação. E as ideias da Lei Complementar 101 de 2000 tratavam sobre, primeiro, transparência do gasto, responsabilização e, mais ainda, planejamento. É um instrumento de controle fiscal, tá? Transparência, responsabilização e prestação de contas, a gente sabe que é, no bom e velho português da administração, accountability, para não dizer em inglês. O termo em inglês que não tem uma tradução correta, na verdade, são três ideias: responsabilização, prestação de contas e transparência. A LRF é um dos mecanismos de transparência pública. Você estuda tanto na parte de transparência do seu edital, quanto na parte de administração financeira e orçamentária. A LRF, no nosso curso de AF como um todo, vai ser detalhada em aulas específicas. Tranquilo? Eu quero que você saiba que é um instrumento, e esse instrumento veio ao longo do tempo. Perceba, a administração ela veio amadurecendo. E aí, quando você olha para esse esquema, você começa a perceber que os modelos de administração pública também influenciam nos modelos ou espécies orçamentários. Normal, natural que isso aconteça. O orçamento-programa, sua efetividade se dá já na era gerencial.
depois da segunda grande reforma, a reforma gerencial da administração pública. A reforma gerencial da administração pública no país aconteceu em 1900, com a publicação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Você não pode perder isso de vista. É importante para você fazer esse paralelo, o examinador pode fazer esse paralelo com você, e você, como bom estudante, sabendo que a administração não é bicho solto, está tudo concatenado, consegue se ligar nesses pontos. Tá legal? Vamos anotar? Vamos lá. Entre 88 e 98, a gente tem o gerencialismo. Então, descemos aqui. Daqui para frente, gerencialismo. Daqui para trás, predomínio, tá? Não é uma matemática certa, chama-se predomínio da burocracia ainda. Esses que parecem nuvenzinhas no nosso esquema são os modelos de administração pública, né, presentes no nosso dia a dia. Entenda que essa portaria número 42, publicada lá em 99, ela trouxe a classificação funcional. Ué, Douglas, mas aquela portaria número 9 de 74, ela não trazia para nós a classificação funcional programática? Como é que funciona? Onde está a estrutura programática agora? Onde estão os programas? Nos próprios planos plurianuais. A estrutura programática está posta por lá. Portanto, se o examinador afirmar para você que a classificação funcional e a estrutura programática, e esses são termos técnicos importantes para você, classificação funcional vem da portaria 42 de 99. A estrutura programática está em outro instrumento. Qual é esse instrumento? O próprio PPA. Isso é importante para você levar também para a prova. Eu sei que é bastante informação, mas essa é a contextualização rápida do que é o orçamento no país. Antes, em 1822, lá na Inglaterra, depois a gente transpôs essa discussão para o nosso país. Agora, a gente vai fazer um esquema rápido sobre os 3 modelos ou espécies de orçamento que vigoraram. Aí a gente vai colocar os marcos temporais para a mudança de cada um desses modelos, para você lembrar. Primeiro veio o orçamento-programa. Depois, o orçamento de desempenho, que foi um modelo ou espécie orçamentária de transição até chegarmos ao atual, o orçamento-programa. Vamos lá, vamos anotar essa historinha toda aí. Orçamento tradicional. Orçamento de desempenho.
E atualmente o orçamento. Programa. Quais são os marcos temporais que nós podemos mencionar por aqui? Em 1964. Foi a introdução do orçamento programa. Sua efetividade? Não. A sua efetividade aconteceu aqui, em 1998. Tá? Se o examinador afirmar entre 98 e 2000, tranquilo, não vai ser isso que vai pegar na hora da prova. O importante é que você tenha noção de que houve um modelo, o orçamento de desempenho, que foi um modelo de transição entre o orçamento tradicional ou clássico e o orçamento programa, o orçamento moderno, tá? O orçamento de desempenho, o orçamento funcional ou o orçamento por realizações. Nesse esqueminha, você tem uma noção do que houve. Aqui, em 64, você tem o que o examinador costuma chamar de marco introdutório. Esse marco introdutório deu origem, na verdade, ao ponto da transição do orçamento de desempenho. Por quê? Ainda carecia de vinculação ao planejamento. As ideias do orçamento programa estão no orçamento de desempenho. Só que o orçamento de desempenho ainda não estava vinculado ao planejamento, coisa que o orçamento programa já estava. Vários e vários são os instrumentos que trazem essa noção de vinculação. Você tem que ter isso em mente e é importante. Tá legal? Basicamente, era isso. Essa é a nossa linha do tempo com instrumentos legais que você deve estar atento. Eu destaco 3 principais para você já fazer o download de cara. O primeiro deles, a Lei do Orçamento, 4.320. Normas Gerais de Direito Financeiro. A segunda, o Decreto 93872, o Decreto de Programação Financeira, de Unificação da Conta do Tesouro. E o terceiro, agora, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, a Lei Complementar 101 de 2000. Já pegue aquela que tem todas as atualizações, tá legal? Porque outros normativos fizeram algumas alterações nessa lei complementar e é importante que você tenha isso em mente. A Lei Complementar 131, por exemplo, de 2009, fez algumas alterações. Mas se você já tem lá do site do Planalto consolidada essa legislação, ótimo, melhor ainda. Faça o download. Baixe para o seu computador, deixe no seu computador, não precisa necessariamente imprimir, mas a leitura dos dispositivos é muito importante para você se familiarizar com os termos técnicos que são cobrados, porque o examinador, muitas vezes, ele simplesmente abre a 4.320 e elabora questões. Ele abre a LRF e elabora questões. E se você entrar em contato com esses termos técnicos que aparecem por lá, a linguagem utilizada pelo legislador, fica muito mais fácil de saber o que está e o que não está naquele campo semântico específico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Basicamente, era isso que a gente tinha para essa aula, tá bom? A gente se encontra em próximas oportunidades. Sigam aqui no YouTube, na verdade, inscrevam-se no canal, ativem a notificação aí para pintar um aviso quando vierem aulas novas, tá bom? Eu prometo ser um pouco mais regular. A partir de agora, eu vou ter um pouco mais de tempo para produzir conteúdo para vocês. Quem sabe a gente acrescenta mais de 2 aulas na semana. Coloca logo 3. Vamos ver. Essa é uma promessa que eu vou tentar cumprir, tá bom? A gente se encontra. Obrigado. Tchau, tchau.